Olá, queridos. Aqui é o professor Buraslan, História. Um abraço aí a todos os alunos da Central do Enem. Nós estamos aqui hoje para trabalhar um tema muito pertinente, que pode cair, inclusive, na prova, né? E vamos lá. Eu estou aqui para trabalhar com vocês hoje um tema que trata sobre a questão das rebeliões separatistas. Mas, para falar das rebeliões separatistas, é importante mostrar esse quadro aqui para vocês na apresentação dos slides, que não existiram somente rebeliões separatistas. Então, a princípio, eu vou mostrar aqui para vocês um quadro que mostra todas as rebeliões, tá bom? Todas as rebeliões aqui dentro do contexto. As primeiras rebeliões que ocorreram no Brasil foram as rebeliões nativistas. Essas ocorreram sem preocupação com a independência do Brasil. Os problemas foram locais. A exemplo aqui, eu tenho a revolta de Beckman, no Maranhão, em 1684. Eu tenho a Guerra dos Emboabas, em 1708, em Minas Gerais. Eu tenho a Guerra dos Mascates, em Pernambuco, em 1710. E eu tenho a revolta Felipe dos Santos, em 1720, ok? Essas revoltas que eu estou mostrando aqui para vocês foram revoltas nativistas, tá? Vou marcar aqui com o marca-texto para você olhar melhor. Foram revoltas nativistas, tá bom? Então, foram 4 revoltas nativistas. Nós temos também uma revolta chamada de Amador Bueno, mas não está em questão aqui nesse momento. Mas vamos lá. As revoltas nativistas foram 4, e eu tenho aqui as revoltas emancipacionistas, ou também conhecidas como revoltas separatistas, ok? Separatistas ou emancipacionistas, aqui embaixo, ok? Então, essas foram 3 revoltas. A Inconfidência Mineira, em 1789, perfeito? Eu tenho a Conjuração Baiana, em 1798, e eu tenho a Revolução Pernambucana, aqui em 1817. Tudo bem? Então, a nossa aula de hoje ela vai se concentrar na Inconfidência Mineira, aqui em questão. A Inconfidência Mineira ela é uma das rebeliões ou revoltas ou movimentos. Ela cabe muito melhor o termo como um movimento, porque ela não chegou a ser uma revolta propriamente dita. Não no sentido armado da coisa, não no sentido de uma luta armada. Então, hoje a aula trata da Inconfidência Mineira, que é um dos movimentos que queriam a independência do Brasil. Tudo bem, galera? Então, vamos começar a trabalhar com esse tema na aula de hoje. A primeira ideia que eu vou trazer aqui da Inconfidência Mineira é o recorte temporal, de 1789 a 1792. Esse recorte temporal nos remete ao século XVIII. E o ano de 1789 também nos remete à ideia de que foi o mesmo ano em que eclodiu na França a Revolução Francesa. Mas vamos lá. Eu tenho o movimento Inconfidência Mineira como um movimento emancipacionista, que eu acabei de falar para vocês anteriormente. É um movimento que busca a independência do Brasil por uma questão simples em relação à cobrança de impostos, que já eu vou falar para vocês. A Inconfidência Mineira ela tem esse nome de Inconfidência porque a ideia é de que alguns traidores de Portugal, no caso aí da coroa portuguesa, vão levantar uma questão aí de planejamento de uma revolução, de uma revolta, para libertar Minas Gerais do jugo metropolitano. No caso aí, libertar Minas Gerais e depois o Brasil em relação a ser colônia de Portugal. Então, inicialmente, eu tenho aqui uma questão que trata dessa Inconfidência Mineira como um movimento emancipacionista. Ela também pode aparecer em prova como uma revolta com o nome de conjura. Conjura, conjuração, inconfidência, tem o mesmo sentido de traição, ou seja, os seus líderes foram vistos como traidores de Portugal. Tudo bem?
vamos lá. Quem são essas pessoas? Na verdade, nós tivemos a participação aí dos donos das minas, os mineradores ricos, proprietários de minas e escravos. Também tivemos a classe média, intelectuais do arcadismo nesse processo, ok? Então, nós vamos ter um movimento de caráter elitista. Além de ser emancipacionista, ele também vai ser elitista. Então, eu vou mostrar aqui para vocês que os intelectuais do arcadismo, que é o caso em questão aqui que aparece o nome de Tomás Antônio Gonzaga, tá? Aparece o nome aqui de Cláudio Manuel da Costa, do Alvarenga Peixoto, aqui embaixo, né? Alvarenga Peixoto, que foram intelectuais que participaram do planejamento das influências, vamos dizer assim, o arcadismo ele é considerado uma influência interna do movimento. Foram esses pensadores que começaram a construir o projeto dos Inconfidentes, o plano, vamos dizer assim, de ação, qual seria o objetivo, quais seriam as prerrogativas, o que fariam com o poder, qual era o processo que estava inserido dentro do contexto. Então, nós vamos ter a presença desses intelectuais como uma influência interna ao movimento, ok? Vamos adiante. A Inconfidência Mineira, como eu disse para vocês, ela foi um movimento de caráter elitista, tá? Foi a elite mineradora que, de fato, encabeçou esse movimento, tudo bem? E ela lutava contra a cobrança abusiva de impostos. É um momento em que essa elite ela vai ser pressionada pela coroa portuguesa para pagar o imposto do quinto, que era um imposto, vamos dizer assim, fundamental dentro do contexto, tá? O imposto ele vai ser cobrado e ele não vai ser pago por essa elite. Então, o Estado português vai estabelecer um sistema de cobrança dentro da mineração, dentro da região da mineração, e essa cobrança para esses donos dessas minas vai ser considerada abusiva. Por quê? Porque vai aparecer um imposto aqui em 1765 chamado de derrama. E o que foi o imposto da derrama, professor? O imposto da derrama foi o imposto que cobrava 100 arrobas de ouro ano, tá? Na região da mineração. Ou seja, os mineradores tinham que acumular em um ano, ou a cada ano, o valor de 100 arrobas. E quanto é que custa uma arroba, professor? O que vale uma arroba? O que é uma arroba? Uma arroba é o valor de 14,65 quilogramas, tá? Em relação ao ouro, pega esse valor de 14,65 e multiplica por 100. O que fica mais fácil fazer? Aproximar esse valor de 14,65 a 15. Então, vamos imaginar o seguinte: a coroa portuguesa ela passa a cobrar dos mineradores, a cada ano, o valor de 1.500 quilos de ouro por ano. E isso passa a ser, vamos dizer assim, uma cobrança abusiva, porque em 1765, quando a derrama foi estabelecida pelo Marquês de Pombal em Portugal e trazida para o Brasil, era um ano em que já se apresentava na região da mineração um certo esgotamento dessas jazidas de ouro. Então, o que acontece aqui? Esses mineradores, por estarem convivendo com esse esgotamento, não tinham como acumular 1.500 quilos de ouro aí quando essa derrama foi instituída. Então, por isso, a derrama é considerada para os Inconfidentes ou para a Inconfidência Mineira como causa imediata dessa possível revolta, ok? Então, o que leva à revolta, professor? A cobrança da derrama. 100 arrobas ouro, né, ano dos mineradores. E caso os mineradores não conseguissem acumular para pagar esse imposto, a coroa portuguesa se dava o direito de confiscar os seus bens, suas propriedades, seus escravos, suas casas, suas fazendas, para poder compensar o não pagamento desse imposto. Então, a derrama ela vai ser, de fato, um imposto avassalador dentro da região da mineração. Tudo bem, galera? Ok, então vamos lá. As influências externas, professor. Quais foram essas influências externas?
Nós tivemos, sim, o contato de mineradores, na verdade, dos filhos dos mineradores na Europa. Era comum, por terem condições, esses mineradores, essa elite mineradora, mandarem seus filhos para a Europa para fazer faculdade. Portugal, por exemplo, existiam muitos filhos de mineradores que iam para lá fazer o curso de Direito, bacharelado em Direito e tudo mais. E lá eles começavam a ter contato com ideias que nós vamos chamar esse momento de século das luzes com ideias do iluminismo, por exemplo. O iluminismo ele influenciou, ele é uma influência externa para os mineradores que estão no Brasil, porque quando esses filhos desses mineradores voltavam para casa no período das férias, eles traziam essas influências. E essas influências iluministas elas vão tratar de temas como liberdade, como igualdade, como fraternidade, que eram temas discutidos aí pela Revolução Francesa. É claro que a Revolução Francesa vai influenciar a Inconfidência Mineira, sim, mas a maior influência externa, além do iluminismo dentro desse movimento, vai ser a independência dos Estados Unidos. Então, anota aí, meu amigo, anote aí, meu aluno, que as duas maiores influências externas da Inconfidência Mineira foi o iluminismo na Europa e a independência dos Estados Unidos aqui na América. Em 1776, os Estados Unidos proclamaram a sua independência junto à Inglaterra. Então, isso influencia o movimento Inconfidência Mineira, porque, uma vez esses Estados Unidos independentes, eles vão, de fato, ser um exemplo dentro da América como um todo para as colônias que ainda não haviam conquistado a sua independência. Tudo bem, rapaziada? Vamos lá. Eu tenho aqui o contexto que impulsionou essa Inconfidência Mineira. Esse contexto se dá a partir da chegada do governador das Minas Gerais, o Visconde de Barbacena. A tensão na capitania aumentou ainda mais, já que era conhecida a ordem do rei de Portugal de se declarar derrame. Então, o Visconde de Barbacena ele vai ser o porta-voz da desgraça do minerador. Quando ele chega à capitania das Minas Gerais, ele vai anunciar, obviamente, a cobrança dessa derrama. Beleza? Aí, aproveitando o clima de tensão, os inconfidentes estabeleceram o seguinte acordo. No dia em que fosse decretada a derrama, seria aproveitado o cenário de insatisfação e de revolta para dar início à insurreição. Seria o dia declarado em que a derrama fosse cobrada, esses insurrentos eles iriam pegar em armas para tomar o poder. Então, é um contexto aí de tensão que vai ser criado a partir da chegada do Visconde de Barbacena na região das Minas Gerais. Acontece um episódio inusitado dentro do contexto. Joaquim Silvério dos Reis, por exemplo, que era um dos inconfidentes, resolveu entregar uma lista dos traidores em troca do perdão da sua dívida junto à coroa portuguesa. Ele era um dos inconfidentes. Em se tratando de traição, ele é considerado o primeiro delator premiado da história do Brasil. Por quê? Em troca das informações que ele daria sobre o movimento, ele receberia o perdão das suas dívidas junto à coroa portuguesa. Então, Joaquim Silvério dos Reis, ele é considerado, anota aí, meu aluno, ele é considerado o delator da Inconfidência. E da feita que ele delata a Inconfidência, obviamente, as autoridades na colônia vão procurar saber o que de fato aconteceu, o que de fato estava acontecendo. Então, nós vamos ter aqui um clima de tensão e, ao mesmo tempo, nós vamos ter aqui uma delação premiada em que vai levar a instituição da coroa portuguesa, o Estado português, a averiguar as denúncias feitas pelo Joaquim Silvério dos Reis. E essa pesquisa, ou esse inquérito que vai ser instalado, ele vai se chamar de devassa. Então, meu amigo, você aí anote, por favor, o nome devassa. O que é uma devassa, meu querido? A devassa vai ser um inquérito de investigação, porque o Joaquim Silvério dos Reis, ele vai denunciar, delatar os nomes dos inconfidentes. E aí, dentro desse contexto, a milícia vai
vai, obviamente, investigar a participação desses nomes, tudo bem? E vão encontrar esses inconfidentes. Entre eles está o Tiradentes. E daqui a pouco já vou falar sobre ele para vocês. Olha, o Visconde de Barbacena deu por suspensa a derrama e prendeu os envolvidos. Nós vamos ter aqui a prisão desses envolvidos decretadas aí dentro do contexto dessa investigação que eu chamei de devassa. A devassa é o inquérito de investigação que leva à prisão desses envolvidos. Tudo bem até aqui? Vamos lá. Então, gente, vou mostrar aqui para vocês algumas curiosidades sobre o movimento. O movimento Inconfidência Mineira, ele tem hoje a bandeira, que é a mesma bandeira do Estado das Minas Gerais, que está escrito em latim, ó, libertas quae, ó, libertas quae, ó, libertas quae sertamen. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer liberdade, ainda que tardia. Como assim liberdade ainda que tardia, professor? Por que ainda que tardia? Porque o lema da Inconfidência, ele tem a ideia de libertação do Brasil. Que liberdade é essa do Brasil? É uma liberdade tardia, por quê? Porque o Brasil já havia sido colonizado desde 1500. Pelo menos era essa a perspectiva que tinham os inconfidentes. Então, se o Brasil era colônia desde 1500, ele já estava caminhando para o fim do seu terceiro século na condição de colônia. Agora, comparado à colonização dos Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos começou a ser colonizado pela Inglaterra no início do século XVII. E um pouco mais da segunda metade do século XVIII já estava livre. Os Estados Unidos passou pouco mais de um século e meio na condição de colônia. E o Brasil já estava caminhando para o seu terceiro século na condição de colônia. Então, olha o lema da Inconfidência Mineira na sua bandeira. Liberdade ainda que tardia. Mesmo que seja tarde, nós queremos a nossa independência. Professor, então me explica aí por que tem esse triângulo vermelho no centro. O triângulo vermelho tem duas interpretações. Primeira interpretação, que foi um movimento que teve, na verdade, a participação da igreja. Então, o triângulo, ele tem a interpretação de que ele representa a Santíssima Trindade. Essa é uma das interpretações. Mas, ao mesmo tempo, os líderes do movimento, alguns eram maçons. Então, esse triângulo também representa o triângulo da maçonaria. Beleza? E por que ele é vermelho, professor? Ele é vermelho porque o vermelho ele simboliza a luta. E a luta leva ao sangue. E o sangue é vermelho. Então, a luta do trabalhador, a luta que depois esse simbolismo vai ser levado para bandeiras de alguns partidos políticos. Não só no Brasil, mas como no mundo todo. Ok, gente? Tudo bem? Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma seguinte situação. Professor, se o lema trata de liberdade, essa Inconfidência Mineira, ela buscava a liberdade para os escravos? Só para você ter noção, essa liberdade nunca foi pensada pelos inconfidentes para os negros escravos. Por quê, professor? Porque os negros escravos eram considerados os mãos e os pés dos senhores, as mãos e os pés dos senhores dentro das minas. Então, era impossível para os inconfidentes levantar uma bandeira de abolição da escravatura. Então, o lema que fala em liberdade, ele era uma liberdade política, para que essa elite pudesse se desvencilhar desse contexto aí de opressão fiscal, ok? Mas ele não está relacionado ao contexto aí da abolição da escravatura. Então, anota aí, meu aluno, a Inconfidência Mineira, ela não foi abolicionista, apesar de ter na sua bandeira a palavra liberdade. Tudo bem? E que essa liberdade não era para os escravos. Essa liberdade ela era para os mineradores se libertarem, obviamente, da opressão fiscal portuguesa. Então, o melhor caminho seria o caminho da independência de Minas Gerais e da independência do Brasil. Beleza?
Uma outra curiosidade, falando um pouco agora sobre Tiradentes. Tiradentes aparece aqui na imagem, né? Todo, vamos dizer assim, esquartejado. A cabeça, o corpo, a perna, bem aqui, mas é uma imagem, né, construída aí com um propósito. Ó. A imagem mítica de Tiradentes, tratado como herói do movimento, só foi construída positivamente no contexto de proclamação da República, gente. No contexto de proclamação da República. Então, falando um pouquinho sobre o Tiradentes. Quem foi esse herói, né, mitificado aí pela Inconfidência, na verdade, pela República, que ocorre aí quase 100 anos depois. Se é quase 100 anos depois, porque a Inconfidência Mineira acontece em 1789 e a República acontece em 1889, no caso do Brasil, que eu estou me referindo aqui à proclamação da República, 15 de novembro de 1889. O Tiradentes, quem era essa figura que perambulava pela região das Minas Gerais? Tiradentes, ele era um alferes da coroa portuguesa. Na condição de alferes militar, ele também ofertava alguns serviços para a população aí de Vila Rica, que mais tarde vai se chamar Ouro Preto. Esse Tiradentes, ele era um cara muito bem articulado. Ele era rico, bilionário, dono de escravos. O que ele era? Ele era um cara que eu considero como da faixa social ali média. Por quê? Porque ele era militar, ele prestava serviço, entre esses serviços estavam os dentistas, né? E ele era um grande articulador, além de ser o tradutor das cartas que vinham dos Estados Unidos com as ideias liberais, com as ideias de independência, com as ideias discutidas lá com a independência desses Estados Unidos. Então, o Tiradentes era o elo, ele era uma pessoa que perambulava nas populações mais pobres, tá? E perambulava também no meio dos mais ricos. Então, para os inconfidentes, o Tiradentes era uma peça fundamental na hora do movimento. Quando eclodisse uma revolta, quem iria pegar em armas para defender os interesses da elite? Seria o povo. E quem seria o articulador desse povo para convencer esse povo a lutar por uma causa que seria a causa da independência? Seria o Tiradentes. Então, o Tiradentes, ele de fato vai ser o cara que vai ser o elo entre a elite mineradora e o povão, por estar perambulando entre essas duas classes sociais. Tudo bem? Agora, professor, por que entre os 12 confidentes só o Tiradentes foi o cara enforcado dentro do contexto? Porque o Tiradentes, para muitos historiadores, era o cara que não tinha quem representasse ele lá junto a Maria I, que era a rainha de Portugal. Ele era muito bem relacionado com os Estados Unidos, mas ele não era bem relacionado com a corte portuguesa. E por não ser um membro da elite mineradora, o pedido, na verdade, nem foi feito nenhum pedido para que ele pudesse se livrar da sentença de morte. De todos que foram presos, tá? Todos os demais foram libertados, alguns foram exilados, mas nenhum foi morto, com exceção de Tiradentes. Aí vem aquela velha história. Tiradentes foi o enforcado porque ele era o único pobre entre os inconfidentes. Não faço uma ressalva em relação a esse pensamento. Talvez o Tiradentes tenha sido enforcado por ele ser o único entre os inconfidentes que não tinha ninguém que o representasse junto a Dona Maria I, lá em Portugal. E aí ele passou a ser, vamos dizer assim, o exemplo para as possíveis outras insurreições que pudessem acontecer na colônia. O Tiradentes, a Devassa fez uma investigação, né, sobre Tiradentes e prendeu o Tiradentes no Rio de Janeiro. Lá mesmo ele foi condenado, lá mesmo ele foi enforcado. E é claro que no momento em que ele foi enforcado, ele se declara, né, um inconfidente. Ele já não tinha mais o que fazer. Então ele morreu como herói dentro do contexto. Ele se autodeclara. E qual foi o crime que ele cometeu? Foi o crime
chamado de lesa majestade. Anota aí, meu aluno. O crime de lesa majestade. Esse foi o crime cometido pelo Tiradentes. E por isso ele foi enforcado. E por isso ele foi esquartejado. Tá bom? Esse esquartejamento aconteceu lá e os restos mortais foram espalhados no caminho do Rio de Janeiro até Minas Gerais. A cabeça foi levada para Minas Gerais. Agora, me explica uma coisa, professor. Passaram-se 100 anos para que o Tiradentes pudesse ser lembrado como herói nacional. Se de fato, se sequer ele foi algum herói nacional. Agora eu vou levar vocês para o contexto da República. Quando a República foi proclamada, em 1889, ela foi proclamada pelos militares. E os militares, depois que proclamaram a República, foram pensar ou perceber que a República tinha um símbolo feminino. Qual era o símbolo feminino da República? A Dona Mariane. A Dona Mariane, que é aquela mesma estátua da liberdade, que foi um presente da França aos Estados Unidos, né? É essa mulher que passou a ser o símbolo republicano. Então, os militares do Brasil, né, entre outros motivos, não aceitaram a República como um símbolo feminino, por machismo, talvez, né? E pela outra pretensa, vamos dizer assim, figura que norteava todo esse contexto. Então, o que eles fizeram? Abandonaram a ideia de enaltecer a República com um olhar feminino e foram buscar na história do Brasil essa figura masculina e militar que era o Tiradentes e que supostamente tenha sido, na verdade, enforcado por ser vamos dizer assim, republicano, por ter lutado pela independência, e daí construiu-se a ideia de que o Tiradentes seria um herói nacional. Era um contexto de afirmação da República como sistema de governo. Então, os militares queriam dar para o povo brasileiro uma justificativa simbólica, por mais que seja simbólica, de que era um governo legítimo, que era uma pretensão dos brasileiros de muitos anos atrás, e que alguém já tinha representatividade para ser um herói nacional, que foi, na verdade, esse Tiradentes. Ok, galera? Então, essa foi a dica de hoje, o movimento Inconfidência Mineira, e na próxima aula a gente vai tratar dos outros movimentos considerados emancipacionistas. Então, um grande abraço, fiquem com Deus, um beijo do professor Burajdan.